Obrigado, Tati. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levar aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais fugiam das suas vítimas, as enfermidades fugiam de suas vítimas, e os espíritos malignos se retiraram. Eu parei de ler um pouquinho porque eu prestei atenção. As enfermidades fugiam, né? As enfermidades fugiam. É forte isso. De suas vítimas. E os espíritos malignos se retiraram. Irmãos, às vezes precisamos ouvir, às vezes precisamos ver, e às vezes precisamos tocar. Se alguém fala algo para você, você fala assim: eu ouvi falar, talvez não fica tão legal, talvez não fica tão assim, com credibilidade. Se alguém fala para você assim: olha, eu vi, pode ser algo que você viu, achou que viu e não viu. Mas quando a pessoa fala, presta atenção, quando a pessoa fala assim: eu ouvi e toquei. Por que eu estou falando isso? Essa campanha começou semana passada, voltou para a igreja semana passada, por causa do milagre do menino Rian. Primeiro dia vocês ouviram falar que o menino estava entubado, que o menino desentubaram. Vocês só ouviram, mas ouviam uma coisa. Domingo ele veio no culto, e nós só não ouvimos como vimos, e eu toquei. Glória a Deus. Quem estava no culto aqui viu que eu me emocionei, que eu chorei quando eu abracei ele, porque eu vi o menino morto. Eu ouvi os batimentos cardíacos dele lá, que a respiração estava, de vez em quando dava uma parada, todo entubado, e toquei nele lá no hospital, abri nos olhos dele, e os olhos deles estavam desalinhados, um para cima, outro para baixo, e os médicos diziam que ele tinha tido uma morte cerebral. Mas domingo eu ouvi ele falando que o médico falou que ele não ia mexer o lado esquerdo do corpo. Quem ouviu ele falando? Que ele não ia andar mais. E eu falei: corre até lá. Ele correu. Eu falei: pula. Não tem sequela nenhuma. Nenhuma. Totalmente normal. Então eu ouvi ele domingo, e toquei nele domingo. Glória a Deus. E vi quão grande Deus fez o milagre na vida dele. E eu acho que esse vai ser um marco para a nossa igreja, essa campanha. Eu não sei por quanto tempo vou continuar essa campanha do lenço. Não sei. Porque o lenço, ele não é amuleto. Entenda uma coisa: o lenço, ele é um testemunho de um milagre. O lenço, se ele pudesse ver, ele viu o milagre, porque ele viu o milagre, o menino com morte cerebral, e viu o milagre do menino voltando para casa, andando, sem sequela nenhuma. É sobre isso que eu quero pregar para você nessa noite. Evangelho de João, Doguinha, capítulo 11, versículo 43 e 44. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu
tendo as mãos e os pés ligados com uma faixa, e com o seu rosto envolto de um lenço. E disse Jesus: desligai e deixai ir. Para quem não conhece a história do menino Rian, quando ele estava com morte cerebral, eu fui lá e coloquei um lenço embaixo da cabeça dele, igualzinho esse que você está na sua mão aí, igualzinho. E no outro dia ele acordou. Feche os teus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Todo mundo conhece a história de Lázaro. Lázaro, amigo de Jesus, morava em Betânia, lugarejo perto de Jerusalém, cidade que ninguém dava nada por Betânia, ou melhor, não era nem cidade, era um lugarejo, era uma pequena aldeia, muito perto de Jerusalém. E Jesus, quando saía de Cafarnaum, saía de Jericó e ia para Jerusalém para adorar, ele passava em Betânia, mas não era obrigado a passar em Betânia. Tinha outras rotas. Por exemplo, se você quiser ir daqui para Jundiaí, você não é obrigado a passar em Várzea Paulista. Você pode ir pela Marginal, você corta, você já vai chegar mais rápido. Betânia seria uma Várzea Paulista, uma cidadezinha no meio. Várzea é muito maior. Betânia não tinha 5 mil habitantes na época, em que tinha um lugar para sair, para desviar, para chegar até Jerusalém. Para quem não sabe, Jesus não era evangélico, Jesus era judeu, e Jesus ia para Jerusalém para adorar. Todas as festas, muitas pessoas confundem que Jesus não era evangélico. Jesus era judeu, e ele podia muito bem desviar a rota e chegar até Jerusalém, porque Jesus ia direto para Jerusalém adorar. Talvez domingo eu pregue sobre uma das festas que Jesus foi para adorar, estou pensando. Mas ele passava em Betânia porque lá tinha um amigo que ele amava. Não é só um amigo, tinha uma família. A família era de um homem e 2 irmãs. Era Lázaro, Marta e Maria. E todas as vezes que Jesus ia para Jerusalém, ele dava uma passadinha em Betânia. Ele queria ver o amigo dele. Mas a Bíblia diz que Jesus estava distante de Betânia e de Jerusalém. E ele ficou sabendo que seu amigo Lázaro estava doente. E alguém manda avisar Jesus, dizendo: olha, vai até lá que seu amigo não está legal, o senhor vai pôr as mãos sobre ele vai se curar. E Jesus fala: eu vou, mas não foi. Já aconteceu com você, não? Vamos orar, e parece que não deu certo. Vamos orar e não está acontecendo nada. E Jesus não foi. Quando passou alguns dias, avisaram Jesus. Falou: Jesus, o seu amigo Lázaro ficou muito doente, e mais do que isso, a situação não é boa. Lázaro morreu. E ele foi para Betânia dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, e alguém crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quando ele chega em Betânia, ele encontra com Marta e Maria chorando. Presta atenção, que daqui a pouco começa a pregar. E as irmãs disseram assim: se o senhor tivesse vindo, meu irmão não teria morrido. Você conhece a história. Jesus diz: me leva aonde colocar o teu irmão. E chegando aonde colocaram o irmão, ele estava enterrado dentro de uma pedra, dentro de um buraco feito na pedra, uma pedra tampando. Assim que se enterrava os judeus naquela época. Jesus também foi assim, por sepultura. E Jesus dá um grito e fala: Lázaro, sai para fora. É isso que nós lemos. E Lázaro saiu atado às mãos e com um lenço na sua cabeça. Muito parecido com a história do Rian. O lenço na cabeça. Irmãos, aquele lenço era a prova de que o milagre, quando
quando Lázaro sai com aquele lenço, depois de 4 dias mortos, ressurreto, quando ele sai para fora, aquele lenço era um milagre, era uma prova que o milagre tinha acontecido. Sabe por quê? Porque aquele lenço, está muito fria a igreja hoje, aquele lenço, ele entrou com Lázaro morto. Quando Lázaro estava morto, Valdir, o que aconteceu? Puseram os panos nele e o lenço na cabeça. Então aquele lenço, ele viu Lázaro morto, e aquele lenço, ele viu Lázaro vivo. Aquele lenço, que não é aquele lenço lá de 2000 anos atrás, é aquele lenço que está na tua mão. É o lenço que viu a derrota, mas é o lenço que vai ver a vitória. É o lenço que viu a doença, mas é o lenço que vai ver a saúde. É o lenço que vê a briga e a discussão e a confusão, mas é o lenço que vai ver a paz. É o lenço do milagre que está na tua mão e que vai mudar a história da tua vida. É o lenço que entrou na cabeça de Lázaro e todos estavam chorando, mas quando saiu, todos estavam alegres. É o mesmo lenço. Você veio aqui nessa noite pedindo algo para Deus e falando assim: olha, eu cheguei, estou pegando um lenço e a coisa está difícil. O mesmo lenço vai ver o milagre, o mesmo lenço vai ver a cura, o mesmo lenço vai ver a paz, o mesmo lenço vai ver a alegria. Se tiver de crente aqui, o mesmo lenço vai ver as coisas começarem a acontecer na tua vida. Se aquele lenço pudesse falar, Susan, se ele tivesse poder de fala, lá dentro da sepultura, ele ia falar assim: ó, estou em cima de Lázaro, Lázaro está gelado, Lázaro está parado, Lázaro está morto. Se aquele lenço pudesse falar lá dentro da sepultura, ele dizia: Lázaro está sepultado, acabou. Talvez você está falando hoje: ó, tem área da minha vida que está sepultada, tem área que está parada, tem área que está morto, mas aquele lenço lá dentro da sepultura, se ele pudesse falar, ele falava: acabou. Mas imagina se aquele lenço pudesse falar lá fora. Quando ouviu a voz de Jesus, ele dizia assim: Lázaro está quente, Lázaro está andando, Lázaro está vivo, Lázaro está forte, Lázaro vai para casa com tua vitória. Pegue teu lenço, aperte bem duro ele assim. Você vai olhar no olho azul desse irmão aí. Olha bem no olho azul do teu irmão. Se não tiver ninguém para olhar, aí você olha para trás. Você fala assim: Lázaro foi embora para casa com um lenço. Aleluia. Aprendemos um pouquinho? Agora fala assim, ó: você vai embora para casa com o lenço da vitória. Algumas coisas ensinam para nós o poder daquele lenço. Aquele lenço, ele podia anunciar, porque aquele, irmãos, é muito forte isso. Aquele lenço viu a morte, e aquele lenço viu a ressurreição. Aquele lenço viu o fracasso, aquele lenço viu a vitória. Aquele lenço ali, quando Lázaro saiu, anunciava que Jesus, segura aí que é para você, que Jesus tem, ou tinha, e tem, e sempre terá o poder sobre a morte. Domingo nós nós tocamos e ouvimos: Jesus tem o poder sobre a morte. O lenço também anuncia que Jesus ressuscita sonhos, projetos,
esperanças que já morreram há muito tempo. O lenço também anuncia que algo novo agora começa a acontecer. O lenço anuncia que muita gente chorou, mas também anuncia que muita gente vai rir. Coloca para mim, Loguinha, o versículo 39. E disse Jesus, irmãos, se segura que essa mensagem é forte. E disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Aonde que estava o lenço? Fala, sobre a cabeça. Sobre a cabeça. Se Lázaro estava cheirando mal, o lenço estava o quê? Fedendo, cheirando mal. Irmãos, quando Jesus chega, o cheiro muda. Agora à tarde eu falei para o pastor, a mensagem vai ser forte, porque Jesus falou no meu coração, quando eu chego, o cheiro muda. Porque se estava fedendo, houve a ressurreição, certeza que o cheiro mudou. Maria Madalena tinha cheiro de prostituição, mas quando Jesus chegou, ela teve cheiro de santidade. Bartimeu tinha cheiro de mendigo. Mas quando Jesus chegou e ele voltou a ter vista, ele foi transformado. José no Egito tinha cheiro de cadeia, de presídio. Imagine como é o cheiro do presídio, onde fica um monte de homem. Mas quando Deus fez algo na vida dele e ele virou governador, ele tinha cheiro de presídio, passou a ter cheiro de palácio. Quando Jesus chega, a coisa transforma. Quer ver? Vamos ver se tem alguém aqui, não precisa levantar a mão. Antes de Jesus chegar, tinha cheiro de cachaça. Depois que Jesus chegou, tem cheiro de Santa Ceia. Antes de Jesus chegar, tinha catinga de cigarro. Mas depois que Jesus chegou, tem o cheiro suave de Jesus. Cheira o seu irmão, vê se ele está cheirando o defunto ou está cheirando vivo aí, vai lá. Eu acho que é defunto, porque o irmão não falou um aleluia, defunto não fala. Aquele lenço foi o testemunho do milagre. O teu lencinho, faz assim, ó. Faz assim, ó, que bonito isso. O seu lencinho vai ser testemunho de milagre. Se as coisas hoje não estão cheirando bem, você já ouviu a pessoa falar, isso aí não está me cheirando bem, já viu não? Vai mudar o cheiro. Olha lá, fazer assim para tirar foto, a pastora falou, vai lá, isso, Suza, tira foto dos dois lados, isso, e ó, só lencinho perfumado aí ó, fica de pé. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Você vai vir aqui na frente, nós vamos fazer diferente, pode vir, sair do lugar, pode vir, já encerrou, pastora, a mensagem já encerrou. Sai do teu lugar, vem aqui na frente. Glória a Deus.